Nós estamos ainda comemorando o Dia dos Pais, né? Como iniciamos pela manhã, e nós temos essa oportunidade de fazer esse fechamento, de podermos pensar nesse papel tão importante. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós vamos ler um verso apenas, mas nós vamos pensar sobre essa história que todos conhecem, né? E diz assim no verso 24, Mateus capítulo 1, o verso 24: Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Vou ler novamente Mateus capítulo 1, verso 24. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Sempre que nós falamos, seja o Natal, Ano Novo, nós nos reportamos sempre a Maria, o nascimento, esses acontecimentos. Mas poucas vezes nós pensamos no papel desse homem chamado José. E independente da história da igreja, do cristianismo, esse homem tem um papel fundamental e importante na história, na vida de Maria e principalmente do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você vai entender porque eu gosto tanto, seja no Dia dos Pais ou das Mães. Quando é da mãe, eu agradeço a Deus por Maria em ter encontrado um homem como José. E quando a gente vê o papel de José numa época do aniversário de um homem, ou de repente no Dia dos Pais, né, nós começamos a ver a alegria desse homem e entender que Deus separou uma mulher idônea para caminhar num novo momento, como foi no Jardim do Éden. Né, o Senhor criou Adão e criou Eva, né, para que pudessem exercer esse ministério. E nesse novo momento, nova história, o Senhor gera nesse momento José e Maria, e é daí que nasce o nosso Salvador. Mas nós sempre falamos, se fosse nessa época que estamos vivendo, seria muito difícil para José manter a sua paternidade, um relacionamento real, profundo, significativo, tanto com Jesus, né, o seu filho que iria nascer, bem como Maria, e o relacionamento com Deus, com um propósito eterno. E aí quando esse homem ele surge na história, você começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e aí você vê esses evangelhos entrelaçando, o papel desse homem é fundamental para que as coisas possam andar bem na vida de Maria e na vida de Jesus. Se você tiver o cuidado de ler todo esse texto, esse homem chamado José aparece raras vezes na história de Jesus, mas quando ele aparece, ele pontua, ele é específico, ele dá um direcionamento, dá uma palavra, e Maria, é interessante, fecha com ele nessa visão. O que nós queremos é trazer esse papel desse homem relevante para que Jesus nascesse e tivesse a sua história. E quando esse texto fala sobre isso, ele começa a mostrar sobre homens que são pais e precisam ser homens que inspiram e ao mesmo tempo são inspirados pelos céus no momento da adversidade. Esse homem chamado José, ele está ali com Maria e muitas coisas acontecem, um anjo visita, conversa com ele, só para você lembrar um pouquinho da história, e ele fala assim: olha, não tenha medo de desposar, de estar com a sua esposa, com esta mulher virtuosa, vai nascer um filho. Ele, quando você começa a ler a história, ele começa a se afastar de Maria, porque ela fala assim: olha, eu estou com uma obra maravilhosa sobre minha vida, e eu estou grávida. E esse homem, no papel dele, fala assim: eu vou casar com essa mulher, eu amo essa mulher, eu vou ficar com ela. Mas o texto diz que ele, Mateus capítulo 1, se afastou para não infamá-la, para não deixar assim dúvidas quanto à família e à sociedade. Ele queria mostrar um respeito e honra. Então, a primeira coisa que nós temos aí é que quem ama, honra, respeita, não expõe. É só você ler um pouquinho esse texto quando chegar em casa, e ele viu que Deus tinha um propósito na vida dela, e ele, a primeiro momento, Deus não tinha falado com ele, mas ele honrou a intimidade dessa mulher com Deus. Deus tem? Tem. O texto diz que ele se afastou. Então ele estava honrando, mas Deus não faz a obra pela metade. O texto diz que apareceu o anjo do Senhor e começou a conversar com ele em sonhos.
E ele fala assim, olha, é dessa forma, é desse jeito, você precisa fazer isso, tem que voltar, você vai andar com ela, olha, é obra de Deus. E aí começou a apresentar para ele o plano. E aí ele pega no verso 24, acorda, e o texto diz assim, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo. É em sonho, hein? É em sonho, não é conversando como Maria teve a conversa com o anjo, não, é em sonho. Ele acorda e o texto diz que ele obedece o que foi lhe dito em sonhos. E aí esse homem ensina alguns passos fundamentais, princípios que tem que ter na minha vida e na sua vida para que possamos seguir esses passos. Primeiro, ele é um pai que pensa antes de agir. Pai precisa pensar antes de agir, porque o que ele faz ou deixa de fazer influencia sobre a sua esposa e sobre seus filhos. Eu lembro um dia quando meu sogro estava vivo e a gente vai aprendendo, né? A gente aprende a ser pai, aprende a ser marido, a gente aprende a ser homem, né? Para de ser moleque. E aí eu fui aprendendo, e aí um dia ele chegou e ele falou assim, estava conversando, ele teve uma conversa, fiquei quietinho lá, ele é muito sistemático. E aí ele fala assim, deixa eu falar uma coisa para eu estar com um grupo assim, ele fala assim, briga de homem tem cheiro de morte. Não tinha computador, pego um caderno, anotei lá, que desgrama é essa, né? Aí eu anotei, esperei lá, ele conversou, ele estava... Cheguei e falei assim, seu Luiz, estava quietinho, tomando um café como sempre, né? Sogro, você sabe, né? Sogro. Aí eu conversando com ele, falei assim, não filho, deixa eu falar uma coisa para você. Tu já viu algum homem, na linguagem dele, na simplicidade, sair de casa para não resolver alguma coisa? Eu falei, não, nunca vi. Pois é, toda família quando envolve e inflama o coração, a mente do homem, tem que ter certeza que quando ele sair, ele vai sair para resolver. Todo mundo está entendendo a conversa? Realmente, aí eu entendi esse negócio, briga de homem tem cheiro de morte. E aí acontece, ele fala assim, filho, evita. Uma pessoa que teve suas dificuldades, suas adversidades, está me ensinando conhecimento. E aí acontece, hoje o que nós fazemos? E o que a liderança faz? Alguém que tem uma igreja e está num ambiente seguro? Gente, evita briga. Está no trânsito, pô, bateu lá, vê como é que você pode resolver, paga logo, entendeu? É 300, 400. Pastor, mas é muito retrovisor. Paga logo que não vale uma vida. Mas aí um pai que pensa, o que ele faz? Ele age, como está aqui José, ele pensa antes de agir. Ele pensa. Então tome cuidado, pai, que esses princípios bíblicos, eles nos ensinam para nós termos vida. Quando você vai para Provérbios 15:1, ele fala assim, a resposta branda desvia o furor. E aí acontece, o homem foi levantado por Deus para fazer o quê? Proteger a sua família, proteger a sua filha, o seu filho, é para proteger, pai protege. E aí quando esse homem levanta e fala assim, poxa, vai ser difícil, vai. Mas o texto diz que ele decidiu, ele pensou primeiro, falou assim, eu preciso honrar essa mulher, cuidar dessa mulher, e eu é que preciso fazer. Se o anjo não aparece e conversa com ele, ele não teria retornado na sua resposta, pergunta para aquela dificuldade. Nós teremos necessidades, homens, pais, nós teremos desafios, desertos, e você precisa pensar muito bem no que vai fazer. Homem que é homem, pai que é pai, ele sabe as palavras, ensinamentos, conhecimentos, tudo que tem à sua volta, e ele precisa ponderar, sentar, não sei se tem que tomar um café de madrugada, sozinho, pedir auxílio ao Senhor para equiparar as suas emoções, porque quando ele sair, ele vai resolver. O texto nos ensina que o pai pensa antes de agir. Um homem que é gerado pelo Senhor, como esse homem chamado José, ele pensa que a resposta branda, ela calma todo o furor, e foi isso que o anjo fez. O anjo do Senhor apareceu, conversou com ele, e ele com o coração apaziguado, tranquilo, saiu para resolver sua vida, e o texto diz que ele voltou para sua esposa e falou assim, olha, agora eu sei que o Senhor apareceu e conversou e contou toda a história que tem sobre você, e eu sou seu guardião e desta criança, e ele tratou Jesus como filho, com toda a honra. Pai, pense antes de agir. Você precisa voltar para sua casa.
Você precisa entender que tudo aquilo que o diabo levantou na sociedade é para empatar, impedir você de chegar na sua família, na sua casa, ser testemunha viva de integridade, de caráter para o seu filho. Volte e deixe as coisas lá. E você sabe o que eu estou falando, às vezes são lutas, adversidades, o diabo levanta, coloca ira, angústia no seu coração, mas se você não parar para pensar, você vai agir no ímpeto, e aí você coloca a sua família, aonde? Em todo desespero. A gente precisa entender sobre isso. Houve uma situação em que eu estava com a minha família viajando, a Júlia, a Sônia, a Val, tinha mais algumas mulheres. E aí, à noite, bando de maconheiro, cachaceiro, né? A gente tem em qualquer lugar, não é só aqui do Rio de Janeiro, não, no São Paulo. E aí, eu entrei em qualquer lugar diferente, peguei de madrugada, a gente estava comendo na casa de parente, não estava na farra não, a gente estava comendo na casa de parente, como a gente vai para casa, aí fica conversando, batendo um papo, e aí dá o horário e você sai. Parei de madrugada, vi ali, eu falei assim, ó, aí o cruzamento, vou pegar a esquerda, olhei para a direita e esquerda, de madrugada, gente, de madrugada. Dei seta, a Júlia me zoa, né? Falei, pastor, só para lembrar, não tem ninguém aqui não. Mas aí, daquele negócio, dei seta, e aí entrei. Rapaz, veio um cara de moto, vou falar aqui, vou exagerar, 180, ele vem de lá para cá. Quando eu vi, o farolzinho já estava em cima de mim, de madrugada. Ele avança outro sinal. E aí eu falei assim, vou jogar o carro para cá para dar um tempinho para ele passar. Cai sozinho o cara. Cai sozinho. Aparece umas 4 marginais, sempre tem isso aí, tudo bêbado, apresentou e falou assim, calma, calma, estou com as mulheres aqui, estou com as crianças dormindo, calma, calma, e aí ele já veio, né, gritando, aí você começa, o homem, amados, guarde isso, acorda aí. O velho homem, ele está aí, não vê que você está, se tornou crente, ele está só esperando uma oportunidade. E aí acontece quando cercou aquele tudinho, rapaz, ele está aí, diga assim, o velho homem ainda está aqui. Desci do carro, fechei, e aí eu coloquei, as meninas estão lá, autoproteção, eu consigo pegar aquele ali, aquele vai levantar, não sei o que, mas aquele automático, amados. Algum homem já passou por isso? Levanta a mão aí para não ficar sozinho. Eu falei assim, aquele eu consigo, minha esposa está ali. Minhas netas estão ali, mas 2 mulheres falaram assim, aquele eu consigo e tudo. Eu falei assim, fala. Ele cuspiu na minha cara. E eu falei assim, aquele dá, aquele está bêbado, aquele está maconhado, que está com o olho vermelho e está fazendo tique. Aí eu falei assim, vai dar. Algum homem aí comigo? Vai dar. Rapaz, eu estou conversando, não, cara, calma que você está bem e tudo, aquele negócio todinho. Rapaz, eu estou preocupado comigo. Quem abre a porta e desce? Aquela mulherada todinha, de madrugada. Mulher bate, você pensa que está falando com quem? É o meu marido. Aí eu falei assim, já não dá para fazer mais aquele plano. Chega a minha nora, a Julinha, cantou aqui. Você sabe que ele é pastor, que não sei o que lá. Eu falei assim, vermelhinha, dona Sônia. Aí eu falei assim, agora ficou ruim. Aí o cara ficou assustado, aquela mulherada todinha e tudo, e eu falei assim, agora o plano tem que mudar. Cadê o plano? Sumiu o plano. Que aí tinham 3 homens lá fora, comigo 4, mais as meninas tentando resolver o negócio, e as 2 dormindo lá. E eu falei assim, pô, como é que eu faço agora? Eu falei assim, agora não dá para fazer nada. E aí eles foram na mansão, eu acho que eles ficaram com medo das mulheradas mais do que de mim. E aí ficou, não, calma aí, tia, não sei o que, eu estava aqui com o tiozinho, até de tiozinho eu fui chamado, com o tiozinho e tudo, não sei o que lá. Eu falei assim, rapaz, eu quero saber só se você está bem. E aí não sei o que lá, e as mulheres ficaram, aí eu mudou o foco, falei, peraí, calma. De madrugada, falei, calma, e falando, não sei o que lá, a gente vem passear. Eu falei assim, sim, tudo. Aí eu sei que é o seguinte, eu falei, tá todo mundo bem? Tá. O cara nem tinha encostado no carro. O cara caiu, não tem aquela lombadinha? Ele estava bêbado, bateu em cima daquela lombada, não conseguiu, foi pro chão. Olhei o carro, olhei a moto, nada. Amados, homens, pais, não pense que o velho homem morreu, você está na igreja para que ele morra. Pense antes de agir. Repita comigo. Pense antes de agir. A sua família te espera.
a sua família está esperando você voltar. Outros não têm responsabilidade com você, mas tem uma família que tem responsabilidade. Todo dia que você sai, saiba que você é honrado por essas pessoas e que você precisa, portanto, voltar. Então pense no que você está fazendo. Não vou de forma nenhuma, como o feminismo faz, né? O homem não pode, não. Você, homem, foi levantado para cuidar da sua prole, com amor e proteger. Isso é importante. Você foi para isso. Porém, você tem que ponderar. O diabo fica colocando, porque ele sabe que o velho homem ainda está vivo dentro de nós, já está dormindo. Então você precisa fazer como esse homem pensou. E aí o que acontece? Provérbios 15:1 fala assim: a palavra branda desvia o furor, mas insensata suscita a ira. Então a gente precisa estar pensando, por quê? Porque é necessário que você pondere e coloque a casa em equilíbrio. A mulher coloca as emoções em equilíbrio, o homem põe a casa em equilíbrio. É a mulher que para disso. Emoção. Mas o marido é aquele que fala assim: eu resolvi isso. Mas se a mulher sabe, gosta do marido, fala assim: chega aqui, vamos conversar. Ele sai gritando, chega ali, começa a conversar, e aí ele pensa antes de agir, a casa dele vai continuar sendo protegida. Amém? Então a primeira coisa que nós podemos fazer é pensar antes de agir. O texto fala também que logo que ele despertou, ele saiu para cumprir aquilo que o anjo do Senhor lhe havia falado. O pai que ouve, obedece. Amados, eu sei que é difícil, mas a gente tem que obedecer à voz do Senhor. Há momento para todas as coisas. E nós sabemos que muitos desafios são levantados para derrubar grandes homens que são pais, né, que levam a sua casa ali na harmonia todos os dias. É uma luta. A gente vê o homem, eu vejo às vezes passando daqui para lá, né, saindo do Parque Royal para cá, com 3 pãezinhos, de repente ele é o quarto, mas ele fala assim: não, mas hoje eu não quero tomar café. Mas a gente vê que o que acontece é um ímpeto do pai sempre proteger a família, mas para isso ele precisa ouvir a voz do Senhor e obedecer. Esse homem aqui, José, ele além de sair para agir depois que ele pensa, depois que a sua mente, seus pensamentos são iluminados pelo Senhor, ele sai dali para obedecer. Não adianta você ouvir a palavra de Deus, não adianta você ouvir ensinamentos e não sair para obedecer. É necessário obedecer. Há momento que você não precisa do braço, você precisa do coração. Há um momento que você não precisa nem do braço, do coração, mas precisa de ter em sua mente a logística, o pensar, ver como é que você vai fazer. É necessário. Em nossa igreja nós temos grandes homens de Deus que são pais maravilhosos. Tem lutas e adversidades como o pastor Fábio. Tem desafios. Ele está conversando com o pai, uma época no ano passado, e eu falei assim: e aí, o que você tem feito? Eu falei assim: pastor, eu saio de madrugada para orar pela minha família, lá em casa mesmo eu estou orando, tomo um café, bato um papo com o Senhor para que eu possa ter o equilíbrio. E quando eu saio para o trabalho, eu saio para resolver algumas coisas, eu peço que o Senhor me ajude a obedecer. E quando a gente fala em obedecer, parece que é algo assim, que Deus tem que vir com uma luz para que você tome uma ciência. Não, é coisa básica da vida. E aquele negócio desse fala assim: olha, deixa esse departamento, sai de perto dessa pessoa, e a gente não ouve. Vou contar um testemunho que não é meu. Uma pessoa foi participar de uma celebração e ele já era um gerente dentro da empresa, já é um gerente, e aí a irmã teve uma revelação de Deus, num culto, né, numa vigília, falou assim: olha, Deus vai aparecer essa semana no seu trabalho e vai fazer um reboliço lá e você vai ser abençoado. O que ele pensou? Quem é gerente, não tem ninguém acima, vai ser o quê? Quase dono. O pensamento dele. E aí foi, pegou, viajou. Quando chegou, e aí ele falou assim: olha, eu tenho uma vigília para ir, que já tinha participado de uma, tem uma vigília para ir. E aí ele chegou e falou com o chefe, falou assim: olha, tem uma vigília para ir. E o chefe: peraí que eu vou ver, viu na agenda e tudo, falou assim: rapaz, você pode ir? Aí ele ficou maravilhado: sou eu mesmo. E aí o que acontece? O cara deu, depois de 3 dias, depois da vigília, né, ele foi mandado embora. Aí eu falei assim: não, vou esperar a outra vigília que eu vou conversar com minha irmã. Deu alguma coisa errada aí, vou conversar com ela. E aí acontece, ele estava esperando. E ele era o gerente.
E aí ele falou assim, pô, Deus ia fazer reboliço, que negócio é esse? Vou esperar. E aí quando chegou, amados, foi na segunda ou terça-feira, a Polícia Federal entrou, começou a pegar todo mundo, tinha uma falcatrua lá dentro, ele tinha saído 3 dias antes. Às vezes não é promoção, é livramento. E ele foi para a vigília, e Deus livrou. O que acontece? A Bíblia fala que mais vale o bom nome. Ele saiu, foi para uma empresa melhor depois, com salário triplicado, mas o que ele fez? Ele obedeceu. Eu preciso ir para a vigília? Eu estou falando, amados, nesse contexto, algo que aconteceu com ele numa vigília, e Deus tinha um propósito para ele. Então ele se debateu. Então, às vezes, o que nós achamos que é promoção, Deus vai dar livramento. E às vezes o que é livramento, Deus vai dar promoção. Nós não entendemos o caminho dele. Agora, um homem que pensa antes de agir e que obedece a Deus em todos os momentos e compreende, como nós lemos a palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. As coisas cooperam. E aí nós temos um coração duro, intransponível, que Deus não pode falar, mas Isaías 1:9 fala assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então não é no seu plano, Pai, a gente precisa entender que as coisas mudam, e constantemente muda. Agora veja só, a Bíblia fala que, Jesus ensinando, quando há uma movimentação para uma casa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é prender, amordaçar quem? O valente. Quem vai entrar numa casa, um doido que entra numa casa, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é entender aonde fica o quarto do casal. Todo mundo está entendendo? Estou pegando a Bíblia e tentando colocar na sua mente. Então acontece, o texto fala que tem que prender o valente. Se alguém vai entrar para assaltar sua casa, ele precisa prender primeiro quem? O pai, o marido. Prendeu, acabou, gente. A esposa, não sei, acabou. A força propulsora, a força do equilíbrio, a força, né, de intervir, acabou. Acabou. E você pode ter certeza, macho que é macho, homem que é mãe, homem, pai que é pai, sempre dele vai tentar arrancar o braço e tudo, mas o ímpeto dele de manter a família equilibrada vai fazer com que ele quebre um braço, alguma coisa, para ver a família dele em segurança. Agora, espiritualmente, o diabo sabe disso. Se ele abate um pai, na imoralidade ou no caráter, a família já está dispersa. É por isso que é necessário a gente entender o que Deus está falando e nos ensinando. Tem amizades que podem ter dentro de casa. Pai, tem amizade que você pode levar para sua casa. Aí tem amizade que você tem que acabar hoje, porque vai influenciar na vida do seu filho e da sua filha. A gente precisa fazer isso. E aí quando você obedece ao Senhor, a Bíblia fala para não levar ninguém para sua casa, para você refletir quando você vai levar. E aí a gente vai pensando, nem todos são amigos. Eu sempre falo com alguns jovens, adolescentes de minha liderança, mude essa palavra, ou pense muito nessa palavra amigo. O que é amigo para você? Quem é amigo? Se eu puder falar que um pai é amigo, dentro dos princípios bíblicos, ele é o único homem que vai olhar tanto para o filho como para a filha, e vai falar assim, seja melhor do que eu. Sem prepotência e arrogância, seja melhor. E aí quando você vê o homem inspirando a sua vida, como José do Egito, você vai ver que ele não atrapalhou o ministério de Jesus Cristo, só empoderou. Só empoderou. Vai chegar um momento que você vai ver lá em Marcos, assim, vem cá, esse aí não é o filho de José? Aquele pessoal de lá, da casinha que faz aí madeira, que prepara, não é ele de lá, daquela família? Ali tem uma conotação de bastardo. Ali fala assim, esse aqui não é o filho de José? Aquele que nasceu de obra do Espírito Santo de Deus? Era isso que está falando. José manteve esse garoto debaixo da proteção que Deus lhe ia dado até os 12 anos, e continuou, e Jesus foi o que foi, porque houve a proteção paterna, além dos céus, de um homem presente. Um homem que protege, um homem que ajuda.
No verso 25 diz assim: e não conheceu até que deu à luz ao seu filho e pôs o nome de Jesus. O texto está falando que ele protegeu Maria e Jesus, e o texto diz que ele não conheceu, não teve nenhum tipo de relação com Maria, até que os propósitos de Deus fossem estabelecidos. Por isso, quando você vai em Marcos, você vê lá que os irmãos e irmãs de Jesus estavam ali. Então, esse homem continuou a sua prole e a sua família. Então, veja só, ele protege, amados, a gente tem que proteger a família. E quando eu falo proteger a sua família, ou os pais têm esse cuidado, a gente precisa ver os filmes, desenhos, séries que os nossos filhos estão vendo. Eu já parei de me preocupar com isso, porque os meus filhos eu via, né? A esposa, a pastora Val, ela via os desenhos, né? Passava, na época deles é o Teletubbies. De novo, um dia eu tive que sentar e ver quem é esse Teletubbies. E eu falava assim, não é de Deus. Tinha explicação explícita lá de sexo, se você entender aqueles símbolos lá. E nunca foi diferente. Agora veja só, em todas as programações e eventos para a criança, há uma maldade de mudar a mentalidade da criança. Quem é o guardião? Quem tem que proteger? É o pai. Quem está vendo? O que está acontecendo? Não, não tem nada a ver. Show. Só não esquece uma coisa, a Bíblia fala, o que você plantar, você vai colher. E eu digo uma coisa para você, mesmo, pai, acorde, mesmo você colocando protetor aqui, não sei o que lá, aqui, sem aqui, o filho passa para trás. Não vem com essa bobeira, se você é ovelha minha, pelo amor de Deus, não marca o gabinete para falar assim, meu filho não faz, pelo amor de Deus, não entra essa esparrela. Filho é filho. Eu fui filho, passava minha mãe para trás. Você acha que lá atrás, em 1980, você acha que agora é porque você... Filho, hoje é muito mais fácil. Vi um pai que deixou a filha nesse negócio de adolescente, né? Festa de adolescente à noite, né? Ah, mas é um lugar seguro. Aí conversando com a filha e o filho, pastor, eu queria pedir perdão, eu não sou padre. Esse negócio de confissão é lá, aqui a gente conversa e tenta ajudar o pai no máximo. Fala que a mãe deixou na festa. Os dois combinaram de sair pela porta de trás. Eu falei, mas vem cá, nesse clube aí tinha porta de trás, o pessoal estava esperando para o outro lado. Nem na festa ficaram. Pai, acorda. O mesmo diabo que agiu na minha vida em 80, 90, 70, 60, ele continua só mudando o planejamento. Senta com seu filho, conversa com ele, tenta proteger, fala das más amizades, fala o que aconteceu, fala como aconteceu com você, como você caiu, como sua família caiu, começa a mostrar essa realidade, começa a falar que é dessa forma, desse jeito, e aí você vai ver que ele vai começar a despertar conforme os dias e anos vão passando. Então nós precisamos proteger a nossa família. Quem é o coleguinha, né? Quem é o pai? Como é que é isso? A gente precisa entender. Eu sempre fechei com a pastora Val lá atrás, né, na casa de quem? Os pais. Como é que é? Ah, não, pai. O pai, a minha esposa falou assim, olha, mozinho, o pai, ele tem alguns costumes. Que costume é esse? Não, não quero não, traz para cá. Quem tem um frigobar na sua casa, eu não confio para o meu filho. Depois que você perde a consciência, fala, vem aquela frase. Foi sem querer. Eu não sei o que aconteceu comigo. Foi sem querer. Não importa o que vão falar de você, pai, mantenha a posição. Como é que é isso? Quem é? Está andando aonde? A gente precisa fazer isso. Estava lendo uma informação, Zona Sul. Agora tem um grupo que entrega drogas no condomínio, porque é menos perigoso. Então o que você faz? Igual, eu ia falar o nome da marca, que você pede, né, um lanche aí, você pede um lanche, né, e aí vai. Rio de Janeiro, o pessoal está entregando droga na Barra da Tijuca. A moto vai lá, sai da boca de fumo, vai lá e entrega. Por quê? Perigoso. Agora piora. Quem manda o filho fazer? Os pais. Testemunho dos pais.
é menos perigoso, eu prefiro que ele fume e use droga dentro de casa. É maluco? Tu é maluco? Tu é doido? São essas porqueiras que os nossos filhos estão andando, você tem que... Não, aqui não é dessa forma não. E não, mas é um lugar seguro. Pois é. Agora veja só, segurança tem conotação diferente. Para esta família, o bom é festejar lá dentro, está tudo lá, fechadinho. Questão de segurança. E aí o que acontece? A gente precisa aprender como proteger. Quando você aprende e coloca esses princípios na sua vida, você começa a ver no seu coração o que é propósito de Deus para a sua vida. Segundo Timóteo 1,14 diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aquilo que Ele colocou, você precisa guardar. Tome cuidado para onde seu filho está indo, se movimentando, com quem está andando. Você precisa parar para pensar, ter sabedoria, agir. Difícil sempre vai ter, amados, mas você precisa dar uma conotação para que é difícil. Difícil todo mundo tem na vida. Você quer ver uma coisa? É difícil, é fácil você engordar, difícil emagrecer. Outros já vão achar que é difícil engordar e é difícil emagrecer. E aí, vou te passar um exemplo. Na família e tudo, tem uma pessoa magrinha, e eu falei, para onde vai essa comida toda? Eu falo, tio, eu não engordo. Eu falei assim, me dá esse dom, Senhor. Aonde eu vejo difícil, ela não tem problema nenhum. Um prato que faltava é prato, não era comida, faltava prato. E ela toda chupadinha, a dificuldade dela de engordar é uma dificuldade, a facilidade que eu tenho. Então, olha, difícil, tem uma coisa diferente. Difícil correr para emagrecer, mas é difícil também você ficar sentado para não fazer nada. É difícil. Agora, qual é o difícil? Então, tome cuidado que as pessoas que estão falando sobre segurança, para elas é um outro tipo de segurança. Segurança para usar droga num condomínio e vem alguém, para ele é segurança. E você está falando segurança contra seu filho, está falando de segurança contra o condomínio dele, não bate. Quando a polícia chegar lá, você vê seu filho algemado, mas nunca foi disso. Mas a Bíblia nos ensina, as más companhias corrompem os bons costumes. Você tem que proteger, tem que cobrar, tem que saber, tem que direcionar em amor. E eu quero deixar essa palavra com você para que você ouça Deus, tenha sensibilidade espiritual de compreender que a igreja pode te ajudar, mas ela não tem a mesma autoridade que você tem em sua casa. Se lá, pai, você é permissivo, permite, aqui a gente vai a favor da Bíblia e muitas vezes a contra você. Então aí você fala assim, o que é isso? Por exemplo, a voz do filho não pode ser maior do que a voz do pai. De repente lá você é permissivo. Não, é liberdade, pode colocar, grito, colocar o dedo na cara. Opa, aí é lá. Mas princípio bíblico, ele fala, Efésios capítulo 6, verso 1 e 2. Ele fala assim, filho, obedecer aos vossos pais do Senhor, pois isso é justo diante do Senhor. E ele fala no verso 2, pais, não aborreceis, não irei aos vossos filhos, irai aos vossos filhos, para quê? Há um equilíbrio. Agora, se você ensina isso, é lá. Agora, saiba que você vai ser cobrado por isso. Quando você olha para esse texto deste homem que ajudou no ministério que Deus tinha para Maria, junto com Jesus Cristo, e vê o resultado que nós temos hoje, de homens se convertendo, mulheres se convertendo, filhos colocando a sua vida em equilíbrio, buscando ao Senhor, isso foi maravilhoso. Mas um homem entendeu a visão de Deus e protegeu, exerceu o papel de paternidade, de pai. E hoje nós temos aqui, debaixo dessa graça, desse cuidado, um homem chamado Jesus, que morreu por mim e por você, e é Ele que nos move e nos direciona nessa realidade. Então, se levante para proteger. Nós temos aqui, e falamos de paternidade dentro da igreja, tem uns malucos aí, fala que a gente quer mandar na vida do outro, fazer quem quer casar, e eu fico sorrindo, né? Eu fico olhando esse negócio, que quando a gente fala de paternidade, entendeu, Diego? Parece que a gente está mandando na vida do outro. Quem vai... Não. A gente faz o seguinte, a gente anda junto, né, Fabiano? Vai conversando, faz isso, faz aquilo, outro, mas a decisão quem toma é você. Se você ler a Bíblia fala assim, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Então vamos conversar? Vamos ajudar aí os nossos filhos? Vamos. Agora, se a gente fecha uma visão, você falar diferente, não dá.
Então que a gente tenta colaborar com você. A escola já é contra você, a faculdade já é contra você, uma creche já é contra você, uma estrutura, seja de disciplinar ou não, já é contra a família, já é contra pai, já é contra a mãe, já é contra tudo. Não imagine você ainda abrir as asas e falar assim, não pode fazer filho, não, tem que ter equilíbrio, amados. Tem que ter equilíbrio. Quando você vai em Provérbios capítulo 2, você vai ver isso. Você quer ver algo? A gente está terminando. Quem aqui levou uma surra do pai ou da mãe? E todo mundo vivo? Não é não? Todo mundo vivo. Agora você está sorrindo, né? Quando a chinelada no meio do lombo nosso. Eu estou falando dos homens. Homens que foram criados por pai. Ou só pela mãe, aquela mãe que, né, foi pai e mãe, como foi a minha. Rapaz, eu nunca levantei, nem eu nem meu irmão, a mão para minha mãe. Mas também tudo que ela tinha na mão, ela lançava sobre vós. E quando eu não podia com aqueles dois homens, ela chorava, aí quebrava, né? Eu não consigo mais. Eu disse, não, calma, mãe, não foi nada disso, sorrindo. Não, mãe, não foi nada disso. E ela virava a mão, rapaz, virava a mão nos quartos, no espinhaço, no rosto. Nunca peguei o telefone e falei assim, vou telefonar para a Casa Tutelar. Agora vira essa palhaçada, uma surrinha, negócio. Tem que descer o lombo mesmo, bater, corrigir enquanto a Bíblia fala para corrigir. Mas acontece, você ainda comia, o pessoal que era mais avacalhado, quem tinha mesa, né? A gente não tinha, sentava no chão, começava a comer, depois da surra, sorrindo. E a mãe está sorrindo por quê? Aquilo era terrível, cara. Está sorrindo por quê? O que aconteceu? Você comia sorrindo, aí via a mão de novo, e tá para cá, para lá. Eu te pergunto, você amou sua mãe ou odiou mais ela? Amava. Hoje é um grupo de mimimi que você não pode chamar atenção, que você não pode mandar calar a boca, que você não pode falar aqui. Você não pode. Mas aí acontece, é cheio de regalia. Então você simplesmente é o cara ou a mulher da onde? Quanto é que é? Quanto é que é? Aí quando você vai cobrar, você não pode. Amados, não tenha medo da sociedade, do que ensinando aí. Tenha posição. Quem é o sustentador de sua casa é você e sua esposa. Mantenha firme nessa palavra. O que você diz da sua casa é e acabou. Ah, vamos dizer, deixa se lascar para lá. É lá que você vai entender e vai conduzir a sua filha, o seu filho, até aqui quando estiverem casados. E aí as pessoas vão fazer, né, aquilo que poderiam fazer antes, vão tentar fazer agora, e a criança já está adulta, assim, aqui não, você podia ter feito quando era criança, mas você vai ter a alegria de passar por ali, colocar a sua filha, o seu filho nesse altar, e ter o choro de alegria em poder ter direcionado o seu filho e a sua filha. Por isso, a Bíblia fala, não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Continua ensinando, continua provendo, continua amando, tendo inteligência. Amados, nós precisamos entender que Deus nos deu esse ministério da paternidade. Honre essa paternidade. Você de repente, como eu, pode não ter tido o seu pai presente, como eu não tive. E aí alguém perguntou, pastor, mas como é que você pode falar de pai se você não teve? Você, calma aí, eu não tive o pai, né, biológico presente. Mas o Senhor, como esse homem chamado José, de Maria, né, Deus levantou homens dentro da igreja que foram padrões para mim. Que eu pude decidir em ser, né, alguém totalmente desvirtuado da palavra de Deus, porque eu tinha exemplo até dentro da igreja, péssimos exemplos, mas eu escolhi o quê? O bom exemplo. Comecei a olhar para homens, pelo menos os 5, como cuidava da esposa, como cuidava dos filhos. Quando os pais ficavam ouvindo, né, muito, né, ele falou assim, 9 horas em casa. Não tinha celular, não tinha nada, 9 horas, o cara estava desesperado aonde estivesse, né, para chegar em casa, porque o pai tinha dito, tinha conversado 9 horas. Então acontece, eu comecei a ver isso, e eu, como criança ou adolescente, falei assim, poxa, eu queria ter um pai desse jeito. E ele falou assim, não, meu pai cobra muito. É diferente isso, né? Mas o que eu quero falar com você é o seguinte, continue nesse papel. Você é exemplo para muitas pessoas, como pessoas, homens, foram exemplos para mim. E hoje eu posso falar que esse livro, essa palavra e a igreja, que tanto o pessoal fala mal de igreja, não presta, é ladrão, que não sei o que lá, eu continuo amando a igreja, porque foi lá numa igreja que eu aprendi a ser um homem de Deus, um bom marido, e eu seria um bom pai.
num culto de oração, tinha umas 15 pessoas, e eu estava ali, e aí o pessoal começou a orar, a tia Corina olhou para mim e falou assim, você vai ser um ótimo pai. Família divorciada, pau quebrando, e ela falou aquilo, eu falei assim, eu sorri, né, igual Sara, sorriu atrás da porta. Aí eu falei, mas se a tia falou, né, hoje eu estou casado, para a honra e glória do nome do Senhor. A nossa família, ambas sempre tiveram dificuldades, tenho meus filhos casados, aí eu posso ver os meus netos, mas isso é graciosidade do Senhor. Homens, mantenham a sua posição. O que fizeram, o que falaram, o que deixaram, hoje Deus está resgatando para você ser o melhor da sua família. É o melhor pai? Seja o melhor. Proteja, guarde, converse, bate papo. Hoje, né, claro, o Jonathan está longe aí, mas eu posso malhar com o Lucas, correr com ele, falar assim, pai, vamos correr, hoje eu posso correr com ele. Pai, eu quero viajar, como é que a gente pode fazer? Não, vamos viajar. Hoje dá para ter esse negócio. Né? Um dia a gente conversou, e aí estavam conversando nós três, há um tempo atrás, e aí eu falei assim, começando, batendo papo, já todo mundo adulto, casado, e aí os dois perguntaram assim, pai, por que o senhor não bateu na gente até terminar o curso de inglês? Eu falei assim, pô, cara, por que você não falou isso mais um pouquinho lá atrás, rapaz? E aí acontece, porque criança, não passou, pai, o senhor não tinha que deixar, tinha que pegar. Eu falei assim, poxa, por que você não falaram isso lá atrás, cara? Mas, vai amadurecendo e vai vendo o que, amados? Que o pai nunca teve maldade no coração de fazer com que ele sofresse. Mas o que eles passaram, né, estava possibilitando um novo momento. Então falaram assim, vai lá, hoje cada um está na sua área, né, que Deus colocou no seu coração, estão prosperando, né, estão trabalhando, né, tem os desafios, mas a melhor coisa é entenderem que o casamento é algo de Deus e que Deus separa tanto o homem como a mulher. Né? E hoje nós temos o dia da mãe e o dia dos pais, mas olhar para essa sociedade corrupta, a sociedade sem princípios e valores, e nós vemos grandes homens de Deus se levantando, é maravilhoso. Então o que eu tenho a Deus é agradecer pela sua vida, papai, pela sua vida de não desistir da sua família, desistir dos seus filhos e entender que o Senhor deu esse ministério. Daqui a pouco você vai estar colhendo. Eu não estou falando de prosperidade, você vai estar com esses meninos e meninas conversando com você, coisas grandiosas, e você vai se deliciar tomando um gole de café. Você, rapaz, eu nunca pensei nisso aí, mas esse é o momento de você continuar sempre, pensar antes de agir, obedecer ao Senhor com todas as diretrizes, entender que além disso, tudo que você fizer é para a honra e glória do nome do Senhor, e que você tem um papel fundamental de proteger a sua família. Veja quem você permite entrar na sua casa. Não tenha medo, né, do que vão falar de você, tenha medo do que os seus filhos dirão e falarão a seu respeito quando chegar lá no final. Né? Eu tive, graças a Deus, um momento, eu falei, pô, pai, podia ter batido mais para a gente aprender inglês. Pô, ainda bem que foi isso. Mas o que acontece é necessário que você entenda, o papel como pai é proteger os seus filhos, a sua esposa, a sua casa. Amém? Eu quero agradecer a Deus por sua vida. E eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. Você que é pai, em cima desse ministério, eu admiro muito você. Eu quero que você entenda que eu estou falando com todo respeito e toda honra. Eu admiro muito você que é pai, numa sociedade corrupta que vivemos. Eu louvo a Deus por sua vida, pastor, você não sabe, com toda a dificuldade que você tem de manter, de acordar cedo, de fazer seus negócios, eu admiro você, sem demagogia nenhuma. Ser pai nessa época, filho, é muito difícil, mas eu agradeço pela vida de vocês. Não quero citar não, porque eu posso esquecer dos 139 homens que nós temos no grupo ali. Muitos são pais que valorizam, acordam de madrugada, não tem tempo mal. Eu vejo pais se virando, falo assim, que pai que o Senhor levantou maravilhoso para tomar conta dessa família. E eu quero agradecer a Deus por sua vida. Eu gostaria que você ficasse em pé onde você está, você que é pai. De repente, mãe, tá? Como foi a minha. Pai se foi, ou o pai decidiu picar a mula e deixar você. Mãe, se levante em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso, de forma nenhuma, esquivar e tirar, né, você da história. Então, essa mãe que está aí, né, e que o pai faleceu em determinado momento, ou que abandonou a casa que não deveria abandonar, eu quero agradecer por sua vida também. Eu quero agradecer por sua vida. Se você puder estender suas mãos, eu não posso te abençoar,
mas com que eu sou abençoado, eu posso te abençoar. Eu sou abençoado pela presença do Senhor, pelas ideias que Ele me dá, pelos puxões de orelha, porque pai precisa, né, sempre ver como é que está o caminho. Eu sei que é difícil para você, eu sei que é difícil, não é fácil não, mas eu quero agradecer por sua vida. Não perca essa visão de Deus na sua vida. Deus é contigo, Deus é contigo.